Fala galera, boa noite. Tô aqui gravando esse vídeo que é sobre o nosso trabalho, que o nosso grupo vai apresentar. Não pude estar presente por conta de um forte resfriado. Vocês estejam orando pela minha recuperação. Como vocês sabem, resfriado em homem se compara à dor de parto da mulher. É bem sofrido. Então, tô com camisa, tá, Luiz? Sem camisa, é somente na aula online. Então nós vamos começar. Tei! Ei, caramba, xalalarai. Paulo, se estiver presente, interpreta aí. Então vamos lá, irmãos. Os dons. O teólogo chamado Wayne Grudem, ele vai dizer que o dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Então aqui ele vem dizer que o dom espiritual é um talento que foi concedido, no qual usamos para o ministério da igreja, para o benefício da igreja ou para a edificação do corpo, tá? Então os dons espirituais são concedidos para um crescimento espiritual e a expansão do evangelho. Então tem um fim, tem um propósito, que é o avanço do reino do Senhor, a propagação do reino do Senhor, a propagação do Evangelho. Ninguém recebe todos os dons. Os dons são concedidos a cada um, são distribuídos, são dados a cada pessoa, e cada pessoa possui um ou mais dons. E há uma diversidade que gera uma cooperação mútua. Ou seja, os dons, que são diversos, precisam gerar uma cooperação. Não disputa, não guerra, não intriga e não contenda. Ele gera cooperação. Os dons existem para servir ao Senhor. Atos 13, versículo 2. Se você quiser abrir, você pode abrir para ler. Também os dons existem ao serviço dos outros cristãos, dos outros crentes. Hebreus 6, 10. Eles também, de certa forma, servem para os descrentes, conforme lá em Mateus 5 e 13, que fala do sal, se vier a ser insípido, de nada mais presta, a não ser lançado fora. Então, iremos nessa noite, os demais colegas do grupo, falar dos dons sobre eles serem serviço ou ministério. É uma ajuda ou é um socorro? Repartição ou contribuição? Mas para seguir, eu quero ler com vocês a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Você pode abrir enquanto eu bebo uma água. Primeira Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar,
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Esse texto, o pouco que eu comecei a falando aqui, foi tirado desse texto. Falamos da diversidade dos dons, falamos de um fim proveitoso, de um objetivo que esses dons são concedidos. Mas para a gente entender um pouquinho a respeito desses dons, antes de falar de serviço, ministério, contribuir ou repartir, quero refletir e vamos conversar, eu não, porque eu não estarei aí, algumas coisas a respeito. No versículo 1, deixa eu voltar aqui, no versículo 1, Paulo vai dizer que não quer que eles fiquem desinformados a respeito dos dons. Essa palavra dos dons, aqui no grego, dom pneumatikon, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, dom pneumatikon. Esse dom pneumatikon significa coisas caracterizadas pelo Espírito ou controladas pelo Espírito. E esse on, esse sufixo on, a causa dele é genitiva, causa genitivo, que significa posse. Eu vou circular aqui e mostrar para vocês. O genitivo, no grego, significa posse. O on significa posse. Ou seja, os dons do Espírito pertencem ao Espírito. São coisas características controladas pelo Espírito, porque é dele. Os dons são dele, os dons pertencem ao Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma pergunta. E eu sugiro que depois vocês possam pausar esse vídeo e conversar um pouco sobre essa pergunta. Se os dons pertencem ao Espírito Santo, não são nossos, por que então há pessoas, há irmãos nossos em Cristo que se gabam dos seus dons? Se os dons não são nossos, se os dons não são deles, por que então há essa gabação ou mostração dos dons? O meu dom é melhor que o seu. Aí podemos pensar, isso acontece mais na igreja pentecostal, em igreja neopentecostal. Será mesmo? Será que isso não acontece dentro das IPBs? Um exemplo, alguém pode se orgulhar e se gabar porque eu tenho o dom da palavra, eu posso pregar, ou eu tenho o dom do ensino, de ensinar. Ou outro, não, meu dom é melhor porque eu toco vários instrumentos, ou eu canto muito bem. Será que isso nunca aconteceu? Eu não vejo ninguém se gabando do dom da hospitalidade, de ser hospitaleiro, de receber o estrangeiro, ou de receber o estranho, o significado da palavra hospitalidade, philoxenoi. Ou não vejo ninguém se gabando de ser um intercessor, de ficar por trás da cortina e ninguém vê, porque ele está lá sobre os seus joelhos, orando. Então, se os dons pertencem ao Espírito, por que pessoas se vangloriam, se inflam de ter determinados dons? Se for possível, pause esse vídeo e comente entre vocês sobre essa questão. O versículo 4, aqui eu vou passar aqui na minha tela aqui, Paulo vai dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui agora a palavra grega que ele coloca para dons é carismaton ou harismaton. Alguns falam carisma ou harisma. Harismaton, vou mostrar aqui, acho que dá para ver. A cariz ou harismaton, que significa
presentes ou graça. São os dons da graça. Explicando melhor, algo que não conseguimos, algo que não merecemos. Então, recapitulando, os dons que são diversos, os dons que são coisas que pertencem ao Espírito, é dele, é posse dele, foram dadas a nós. Foi-nos concedido, foi um presente, é o que Paulo está dizendo lá no versículo 4. Os dons são diversos, foram distribuídos diversos. E aquele que distribuiu é o mesmo, é um só, é o Espírito Santo. Versículo 5, o que Paulo vem dizer aqui no versículo 5? Diz também que há diversidade nos serviços. E a palavra que ele usou aqui para serviço foi diaconion. Diaconion. Aqui. Diaconion. E se vocês perceberem, o diaconion também está no genitivo, também indicando posse. Diaconion no genitivo, também indicando posse. Diaconia significa de fato serviços, ministérios ou administrações. Há diversidade nos serviços, há diversidade nos diaconion, ou seja, esses serviços, esses ministérios ou essas administrações pertencem a quem? A nós. Os dons pertencem ao Espírito, que ele nos concedeu para executar os serviços que cabem a nós. Entende? Diaconia, serviços, ministérios, administrações, somos nós que executamos. E executamos isso com os dons que nos foram presenteados, com a graça que nos foi dada. É o que está querendo ser ensinado aqui. Então, os dons são do Espírito, dado a nós, para que nós executemos as tarefas, para que nós façamos isso ser um fim proveitoso, para que nós possamos fazer o Evangelho ser anunciado, ser propagado, para que nós façamos que o reino do Senhor se expanda, façamos do jeito de anunciar, para que nós edifiquemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros. O versículo 6, além de dizer que há diversidade nos serviços, diz que há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera, realiza, faz, trabalha tudo em todos. Então, realizações e operação. A palavra usada é energematon. Energematon, realizações. E energon, opera. Vou colocar aqui. Energematon e energon. Essa palavra, no grego, é onde nós temos a nossa palavra energia. Energoma, energia. E essa palavra energia, onde quer dizer trabalho, funcionamento. Eu quero abrir aqui rapidinho, já era para ter deixado aberto, mas eu esqueci. 1 Pedro 4,11. O que diz 1 Pedro 4,11? O texto de 1 Coríntios 12 eu li na Nova Almeida Atualizada. 1 Pedro 4,11 eu vou ler na Corrigida Fiel. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre, segundo o poder que Deus dá, segundo a energia que Ele concede. Ou seja, os dons pertencem ao Espírito Santo, é posse dele, que nos foi dada por meio de graça, não merecemos, para que executemos os serviços, as tarefas, os ministérios
que também foi concedido a nós. E Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos energiza, Ele mesmo concede o seu poder para executá-las. Ele que age. O querer e o realizar é dele. Ou seja, voltando àquela pergunta no começo, por que me vangloriar? Porque não é nem poder meu, não é nem vontade minha, vontade dele em mim, sobre mim, e o faz através de mim. Como João Batista declarou, que eu diminua e que ele cresça. Então é ele que executa, é ele que movimenta. É o mesmo Deus que concede os dons, a diversidade dos dons, que realiza, que nos dá as tarefas para executarmos. Ele nos capacita para executá-las. O versículo 7, lá de 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. Manifestação. Faneroses é a palavra grega. Faneroses, que é manifestação mesmo, ou tornar visível, fazer reconhecido, fazer ser visto, é mostrar os serviços que realizamos, mostrando a grandeza de Deus. O fim proveitoso, primeiramente, é glorificar a Deus. É dar glória a Deus. Os dons são para glorificarmos a Deus, manifestarmos a sua grandeza, manifestarmos a sua magnitude. E fazemos esse serviço glorificando a Deus, servindo uns aos outros, servindo aos irmãos. Tem uma história, dá tempo de eu contar? Vocês têm mais de 2 horas de aula? Que uma mulher, ela queria cantar. E aí, lá na igreja do pastor Charles Spurgeon, do nosso Otávio, e ela escreve uma carta dizendo: Pastor Spurgeon, eu quero louvar a Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero cantar. E aí, entregou a carta, ele leu a carta, teve o culto, mas ele não a chamou para cantar. Indignada, ela escreveu uma outra carta, fazendo o mesmo pedido. Teve o culto, acabou o culto e ele não a chamou. E aí, dessa vez, ela decidiu falar com ele. Pastor, você leu a carta que eu lhe escrevi? Li sim, irmã. Então, eu quero servir, eu quero cantar para Jesus. Pois bem, irmã, pode cantar. Não, mas é no culto. Ué, você não quer servir a Jesus? Você não quer louvar a Jesus? Faça agora. O que eu quero destacar daqui? A gente quer fazer as coisas de fato para Cristo? Para a glória e o engrandecimento de Cristo? Ou para a gente se aparecer? Que fim proveitoso tem nisso? Outro fim proveitoso, essa manifestação, é a edificação dos irmãos, dos santos, dos irmãos na fé. Porque servimos ao Senhor, servindo aos outros, servindo à igreja, cuidando uns dos outros. Os dons que nos são concedidos é para isso. Para exaltarmos e glorificarmos a Deus, para edificar uns aos outros, para proclamar as boas novas de salvação, que servirão também de testemunho para aqueles que não creram na mensagem do Evangelho. Eu espero ter podido contribuir de alguma forma, ajudar nessa aula. Não pude mesmo estar presente. Vocês estão vendo que eu estou aqui limpando minhas melecas. Estou um pouco febril, garganta doendo, mas vou ficar bom, logo logo. Grande beijo e abraços em todos. Tenham uma boa aula.
Deus os abençoe.